Nesse vídeo eu estarei explicando um pouco para vocês, sobre a quarta semana do segundo ano do ensino médio, que se refere ao tema soluções. Então, primeiramente, o que vem a ser soluções? Bom, na química, soluções são misturas homogêneas que podem ser encontradas no quê? No estado de agregação gasoso, líquido e sólido. Então, o que vem a ser essa mistura homogênea? Mistura homogênea é aquela que apresenta apenas uma fase de duas ou mais substâncias. Onde eu coloquei aqui os três tipos para vocês, do estado de soluções, onde pode ser soluções sólidas, que eu coloquei como exemplo a liga metálica, a solução líquida, que eu coloquei como exemplo o vinagre, a solução gasosa, que é o botijão de gás. Então, soluções é o solvente mais o soluto. Então, o que vem a ser o solvente? O solvente é o componente que se encontra em maior quantidade, que na maioria das vezes, essas soluções que vamos estudar, o solvente será a água. Já o que? O soluto é o componente que se encontra em menor quantidade. E é bom deixar claro para vocês que para que ocorra interação entre o soluto e o solvente, ambas, precisam ser da mesma polaridade. Assim, substâncias polares, como a água, são capazes de dissolver substâncias iônicas, como, por exemplo, o NaCl. Então, numa solução com água, ela também poderá apresentar como soluto, exemplo, quando temos uma solução de álcool hidratado 90% e a maior quantidade é do etanol, que é o solvente, e a menor quantidade, a água, que é o soluto. Então, diante do que é proposto, então é bom deixar claro que existem três tipos de soluções, que são a insaturada, que contém menos soluto que a capacidade solvente, a saturada, onde todo soluto é dissolvido no solvente, e a supersaturada contém mais soluto que a quantidade do solvente. Então, a capacidade máxima de um soluto se dissolver em uma dada quantidade de solvente em certa temperatura é determinada pela grandeza coeficiente de solubilidade. Aqui eu coloquei para vocês também uns dois exemplos para ficar bem claro sobre o soluto e o solvente, dando o que? A solução. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem como soluto o quê? O ácido acético e o solvente, a água, dando a formação de quê? De vinagre. Já no segundo exemplo, nós temos como exemplo, como eu já citei, o sal, que é o soluto, e o solvente, que é a água, dando o quê? A solução, mistura de água e sal. Aqui também eu coloquei, duas imagens para deixar bem claros para você quando eu me refiro supersaturada, saturada e insaturada. Lembrando, que no primeiro copo de suco, a solução está o quê? Supersaturada, São soluções instáveis, na quais a quantidade de soluto o quê? Excede a capacidade de solubilidade do solvente, como já havia explicado. Já no segundo copo, tá vendo que a solução está mais clara? É uma solução o quê? Saturada, que é a solução o quê? Quantidade máxima de soluto, totalmente dissolvido pelo solvente. É bom deixar claro que se mais soluto for acrescentado, o excesso acumula-se formando um corpo de quê? De fundo. Já a terceiro copo, a solução está bem mais clara que os dois antes. Então, a solução aqui, insaturada. O que se refere a solução insaturada? A solução insaturada também, ela pode ser chamada de não saturada, Que esse tipo de solução contém o quê? Menor quantidade do soluto. É a mesma coisa se referindo à segunda imagem. Tá vendo? As cores, as concentrações, elas são totalmente diferentes. Então, ao se referindo diluição
e concentração, quando o solvente é retirado de uma solução ou é acrescentada a ela, a quantidade de soluto em massa ou em quantidade de matéria permanece o quê? Inalterada. Então, nesse contexto, a diluição consiste em o quê? Em adicionar solvente em uma solução, sem modificar o quê? A quantidade de soluto. Então, em uma diluição, né, a quantidade de solvente e o volume da solução aumentam, enquanto a quantidade de soluto que permanece igual. Então, como resultado desse todo processo, né, a concentração da solução diminui. E é bom lembrar que a solução é uma mistura o quê? Homogênea, formada o quê? Por solvente e soluto. Então, a diluição, em geral, é um processo que comum no dia a dia. Por exemplo, ao adicionar a água um produto de limpeza, como desinfetantes, por exemplo, isso por quê? Para torná-lo o quê? Menos concentrado. Então, outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui, para deixar bem claro sobre essa diluição, é o suco, né? Que no primeiro momento, na jarra, né, a dissolução do refresco em pó, no primeiro momento, ela é o quê? É uma solução muito concentrada. A gente pode perceber isso o quê? Pela cor. Já no segundo momento, é uma diluição. Acrescenta-se o quê? Mais água. E a gente percebe que a solução está o quê? Menos concentrada. Então, para entender o processo de diluição, devemos conhecer a solução em seu momento inicial e após a adição de solvente, onde que a concentração inicial é igual massa do soluto 1 sobre volume inicial. Já a concentração final é massa do soluto, né, 1 sobre o volume final, onde concentração inicial e concentração final, né, é o C1 e o CF, a massa do soluto é M1 e o volume inicial é V1 e o volume final é VF. Então, considerando que a massa do soluto não é alterada durante a diluição, temos a seguinte equação: concentração inicial vezes volume inicial, que é igual a concentração final vezes volume final. Então, isso será aplicado, né, quando estiver pedindo alguma coisa relacionada, né, sobre a diluição. Então é isso, pessoal. Obrigada. E o próximo slide estarei resolvendo as questões, né, da semana 4 referente ao tema soluções.